Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aí no nosso estudo de grandes navegações, tá? A gente, antes do intervalo, tinha falado estava falando sobre bula intercoiteira e tratado de Tordesilhas, tá? O que é importante saber? Então, que a bula intercoiteira de 1493 é um acordo feito com o Papa Alexandre VI e o rei espanhol, onde delimita, após Cabo Verde, a partir de Cabo Verde, 100 léguas de Cabo Verde são terras, são possessões portuguesas, a partir de 100 léguas, possessões espanholas, tá? Quem não concorda com a bula intercoiteira? Portugal. Isso tem que saber para a prova, pessoal. Quem não concorda com a bula intercoiteira? Portugal. Então, Portugal provoca um novo acordo chamado Tratado de Tordesilhas, que vai delimitar de Cabo Verde 370 léguas para o oeste, tá bom? Até 370 léguas de Cabo Verde, terras portuguesas. A partir de 370 léguas, terras espanholas, tá? De acordo com o Tratado de Tordesilhas, quais terras pertencem a Portugal? O continente africano, principalmente, né, o litoral, que vai ser explorado pelos portugueses, o litoral do continente africano, mais uma parcela da América que vai ficar sendo conhecida como América Portuguesa, também conhecida como Brasil. Tá bom? Parte do que é o Brasil, do território brasileiro atual. Tá? Quem não vai concordar com essa divisão? Quem não concorda com essa divisão do mundo entre Portugal e Espanha são os próximos reinos que surgirão, tipo França, Inglaterra e Holanda. Por isso eles vão invocar lá a ideia do utpossentes, né, posta a terra para quem utiliza, e isso vai provocar, obviamente, uma reação francesa, inglesa e holandesa para uma nova redistribuição do mundo que vai acabar não ocorrendo logo em seguida. Tá legal? Lembre do poder da Igreja Católica, que é a grande instituição da Europa, do mundo, durante a Idade Média e grande parte da Idade Moderna. Tá? Ainda sobre o que a gente viu antes do intervalo, falei sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral, que vai tomar posse do Brasil, tá, em abril de 1500, faz um marco, né, dando possessão desta terra à coroa portuguesa e vai seguir em viagem para as Índias. Vocês podem ver que Cabral vem em 1500. Quem teve 2 anos antes foi Vasco da Gama, que iniciou essa viagem com as Índias, né, e que teve um lucro de 5.000%. Por isso, esse comércio de especiarias feito por Portugal com as Índias, neste período de 1500, né, até 1530, vai ser altamente lucrativo para Portugal. Tá? Logo em seguida a gente vai começar a ver o Brasil pré-colônia. Por que o Brasil ele não é colonizado efetivamente por Portugal de 1500 a 1530? Por causa desse lucro aqui muito grande realizado através do comércio das especiarias entre Portugal e as Índias. Tá bom? Aqui são as terras que eu falei, essa terra em roxo aqui são terras pertencentes a Portugal, e essa terra em laranja, aqui essa possessão de laranja, terras pertencentes à Espanha, isso é o Tratado de Tordesilhas. Ó, divide o mundo não é o Brasil, tá? Divide o mundo inteiro. Pode passar, professor. Pessoal, tecnologia e serviço da navegação, o que é isso? Então, para navegar no Atlântico com suas imensas distâncias, forçou o desenvolvimento de técnicas e instrumentos, navios e cartografia, né, mapas. Os avanços mais notáveis foram o uso da bússola e do astrolábio, que orientava o rumo e a localização, latitude e longitude. Tudo isso aqui era ensinado aonde? Na escola de Sagres. Tá? A escola de Sagres é importante. Na escola de Sagres mostrava o uso, como se usava a bússola e astrolábio. Tá? Os navios mais eficientes, como a caravela. Tá? A caravela é importantíssima nas grandes navegações. Fácil de manobrar, equipada com velas triangulares, que lhe permitia navegar contra o vento. Tá? Então, não precisava navegar só a favor do vento, as caravelas permitiam a navegação contra o vento também. Os mapas indicando localização, rotas e acidentes geográficos vão ajudar muito, né, a parte da cartografia, onde ajuda muito nas grandes navegações. E armas de fogo, como canhão fundamental para a defesa das naus e das feitorias. Então, armas de fogo vai ser muito usado pelos europeus para dominar os nativos da América. Também a mesma coisa ocorre na África, tá bom? Serve como proteção e também como ameaça aí aos nativos. Tá legal? Consequências das grandes navegações. Isso, pessoal, geralmente não
não aparece na prova da ESA que esse ano pode cobrar, tá? Já que a ESA está com essa ideia de aprofundar um pouco mais o conhecimento, é importante saber quais consequências vão gerar as grandes navegações. Então, aumento das relações comerciais entre Oriente e Ocidente aumenta muito, tá? As relações comerciais entre Oriente e Ocidente. Valorização dos países atlânticos. Isso aqui, pessoal, já caiu e é importantíssimo, tá bom? Então, o que vai se valorizar agora? Os países atlânticos, tá? Que passavam a ser mais poderosos. Portugal e Espanha, né? E depois França, Holanda e um pouco mais tarde a Inglaterra. Esses países atlânticos eles passam a ser mais poderosos que quem? Quem era mais poderoso das grandes navegações? Gênova e Veneza. Olha como é importante. Olha só. Quem controlava o comércio de especiarias antes das grandes navegações? Gênova e Veneza. Através de qual canal de comunicação saía Gênova e Veneza para chegar ao Oriente? Mar Mediterrâneo. Isso é importantíssimo. Tá? Isso antes das grandes navegações, antes do século XV. Quem eram as cidades mais importantes? Gênova e Veneza, cidades italianas. Por onde fazia esse comércio? Fazia esse comércio pelo Mar Mediterrâneo. Com o século XV, com as grandes navegações, quais países são mais importantes? Os países banhados pelo Oceano Atlântico. Tá? Principalmente Portugal e Espanha. Depois, mais tarde, vem França e Holanda. Por onde se faz esse comércio? É pelo Mar Mediterrâneo? Não. É por onde? Pelo Oceano Atlântico. Tá? Então, quais países vão se tornar mais importantes nas navegações? Portugal e Espanha. Tá? Antes quem era? Antes era Gênova e Veneza. Qual é o meio de comunicação? Qual é o meio que vai ser navegado para chegar ao Oriente? Com as grandes navegações, Oceano Atlântico. Como era antes? Mar Mediterrâneo. Então, tem que saber a mudança do eixo econômico. O que é a mudança do eixo econômico? Onde estava, por onde era o eixo onde passava a economia europeia antes? O eixo da economia europeia antes era o Mar Mediterrâneo. Quem fazia esse comércio? Gênova e Veneza. Aí começam as grandes navegações. Começa em 1415, com tomada de Celta, vai até 1498. Quem chega em 1498 nas Índias? Vasco da Gama. Vasco da Gama é um português. Tá bom? Por onde que o Vasco da Gama chega às Índias? Através do Oceano Atlântico. Então Portugal chega às Índias através do Oceano Atlântico. Muda-se o eixo. O eixo que era no Mar Mediterrâneo, feito por Gênova e Veneza, agora é no Oceano Atlântico, feito por Portugal. Tá bom? Mais tarde vai chegar também ao Oriente, a Espanha, a França e a Holanda. Tá tranquilo, pessoal? Isso é bem importante. Então, valorização dos países atlânticos que passam a ser mais poderosos. Portugal e Espanha. E a seguir, França, Holanda e mais tarde, Inglaterra. Fortalecimento do poder dos reis e formação dos impérios coloniais. Importantíssimo. Quanto mais territórios tem esse rei, mais poderoso ele é. Imagina o rei de Portugal, paísinho daquele tamanhinho. O que Portugal tem agora? Tem grande parte do que é o Brasil atual e toda a África. Todo esse território é português. Tá? Então tu sai de um paísinho bem pequenininho, menor que o Rio Grande do Sul e toma conta de parte do continente, de parte do Brasil e do continente africano todo. Tá legal? Então, existe um fortalecimento dos reis e a formação dos impérios coloniais? Com certeza. A Espanha sai de um país também não muito grande dentro da Europa e domina praticamente toda a América. Tá? Então, o seu império colonial aumentou consideravelmente. Tá bom? Ó, a mudança do eixo econômico, eu acabei de falar, do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Importantíssimo isso aqui. Tá? Isso aqui já apareceu em prova. Pode voltar a aparecer. Mudança do eixo econômico com as grandes navegações do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Revolução comercial. Também importante. Ó. Transformação ocorrida na economia a partir das grandes navegações. Então vai ter uma revolução comercial muito grande na Europa. Tá? Através do metalismo, principalmente a Espanha começa a tirar muito metais preciosos daqui da América para levar para a Europa. Então uma revolução comercial bem intensa, não só com o metalismo, né, com os metais preciosos saídos da América para a Europa, como do comércio da Europa com as Índias também. Tá? Então, uma revolução comercial intensa, onde vai fortalecer o capitalismo. Tá bom?
onde o capitalismo vai ficar mais forte a partir daqui das grandes navegações, tá? Mercantilismo, política econômica caracterizada pela intervenção do Estado da economia, tá? Esse mercantilismo vai dar certo através da economia de mercado, e uma das grandes características do mercantilismo, além da intervenção do Estado na economia, é o metalismo. O que metalismo é? Acúmulo de metais preciosos. Vai sair muito, mas muito metal precioso da América Espanhola. Muito. Logo que os espanhóis chegam na América, eles vão encontrar os nativos dos seus territórios dominados usando ouro, cultivando ouro. E aí vão aniquilar essas tribos e vão pegar esses metais preciosos para levar para a Europa. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Importante mesmo. Isso acontece com os astecas. Isso é muito importante na América Espanhola. Por exemplo, toda vez que a gente vê filme, por exemplo, Piratas do Caribe, vê qualquer filme ligado à pirataria, quem são os piratas? São franceses, né, também chamados de corsários, e quem mais? Além dos franceses? Ingleses. Geralmente os piratas são franceses, né, que na França usavam mais o termo corsário, e os piratas ingleses. Então, quem assaltava os galeões espanhóis que levavam metais preciosos da América para a Europa? Quem assaltava, pilhava esses navios eram franceses e ingleses. Por que eles roubavam esses navios da Espanha? Para pegar o ouro. Mas por quê? Base de quê? O que França e Inglaterra não concordam? Com o Tratado de Tordesilhas. França e Inglaterra possuem terras no mundo de acordo com o Tratado de Tordesilhas? Não. Quem é que possui? Portugal e Espanha. Quem já tinha descoberto ouro no seu território? A Espanha. Então, nesse período, quem levava ouro da América para a Europa eram os espanhóis. Quem assaltava os navios espanhóis? Ingleses e franceses. Por quê? Porque não concordavam com o Tratado de Tordesilhas. Tá? Ouro no Brasil só vai ser descoberto no século XVIII. A gente está no século XV para o século XVI. Portugal só vai achar ouro do Brasil, só vai descobrir ouro do Brasil no final do século XVII, né, na última década do século XVII e início do século XVIII. Tá bom? Então ainda os navios portugueses não são assaltados pelos piratas porque Portugal não levava ouro daqui. Tá? Só levava para o Brasil e depois açúcar. Tranquilo? Tá? Então por isso que o cara vê filme direto. Os piratas não são ingleses ou são franceses, justamente porque eles, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, não possuem terras no mundo, só quem possui são portugueses e espanhóis. Tá? Então, o mercantilismo, as características importantes, além da intervenção do Estado na economia, o metalismo, quanto mais metais preciosos, mais forte esse reino, né? E esse reino é. Então, o acúmulo de metais preciosos é importantíssimo para a grandeza do Estado. Além do metalismo, também existe o colonialismo. Então, quanto mais possessões de terra eu tenho, mais forte é esse reino. Tá? Mesma coisa, metalismo, acúmulo de metais preciosos, colonialismo, maior número de colônias, de territórios e intervenção do Estado são características importantes dessa economia de mercado chamada mercantilismo. Tá legal? Pode passar. Professor, Oi. a Holanda não tem intervenções ainda? Ela não tem, nesse contexto ela não entra ainda? Em qual contexto? Não, ainda não. A Holanda é um território da Espanha ainda. Né? Ainda é um território espanhol. Tanto que a Holanda vai entrar em guerra contra a Espanha para se emancipar da Espanha. É que daí vem aquela ideia da União Ibérica, que mais tarde a gente vê, né? Da Espanha querendo excluir a Holanda do comércio do açúcar brasileiro. Quando a Espanha domina Portugal, né? Quando vai anexar a coroa portuguesa à coroa espanhola. Né? Então a Holanda ainda, ela é um estado ainda meio dependente da Espanha. Né? Meio dependente da Espanha. Tá bom? Olha só. Dessa forma, durante o final do século XV e início do século XVI, o avanço das navegações europeias consolidou então uma implosão do sistema mundo vigente, uma vez que os meios de transporte e comunicação conheceram seus primeiros grandes avanços rumo à total integração dos mercados internacionais. Com efeito, a busca por novos mercados e principalmente por matérias-primas
como especiarias e metais preciosos, e incentivou os navegadores europeus a buscar novas terras e também novas rotas para os diferentes mercados. Um exemplo foi a busca pelas Índias por novos caminhos após a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Tá, esse texto aqui gigante, delete na mente de vocês. Tá? A ideia da navegação, das grandes navegações é a seguinte, ó, é o início da globalização. Tá? Isso daí vai divergir, alguns historiadores não concordam, outros concordam. Tá? Alguns colocam como as grandes navegações a primeira fase da globalização. Tá? Não na ideia tanto comercial, entre comércio entre os países, mas eu considero, né, também que eu considero não tem muita importância, mas o que muitos historiadores consideram é o seguinte, ó, que é o início, é um choque cultural, um choque totalmente distinto do mundo, tá, do mundo europeu, né, já com uma tradição, né, já com uma regra muito bancada, muito feita pela Igreja Católica, tá, muito pautada pelos parâmetros cristãos, muito regrada, de um conceito totalmente diferente, totalmente natural do mundo. Né? Que vem a ideia depois do mito do bom selvagem. Né? Imagina um português chega aqui tapado de roupa, com chapéu, roupa até os pés, chega no Brasil e enxerga um monte de gente pelado. Então, cara, é um choque cultural gigantesco, cara. Tá? Tanto que a carta de Pero Vaz de Caminha ele mostra, né, que os índios andam com suas vergonhas de fora. Tá bom? Porque pô, tu chega numa sociedade totalmente regrada e enxerga um monte de índio e índia pelado. É um choque total, tá? É um choque cultural muito grande, tá? Muito grande. Por isso, essa ideia de globalização. Tanto que eles levam índios para a Europa, né? Para demonstrar o ser, né? Que morava, o que mora nas terras conquistadas por eles, tá bom? Então, é um choque cultural muito grande e esse choque cultural é como se hoje tu chegar e enxergar um marciano, cara. É totalmente diferente. Bom, vamos a Marte, vamos enxergar um marciano. Um choque cultural. Vocês imaginem, cara, a Europa totalmente fechada nesse período, tá? Totalmente fechada nesse período. E aí tu sai da Europa, entra num barquinho, atravessa o Oceano Atlântico e enxerga uma cultura totalmente distinta da tua. É como tu sair da Terra, pegar uma nave espacial e chegar em Marte e encontrar os marcianos, cara. Isso que quando tu for ver marciano, tu só vai ver fotos dos marcianos. Aqui não tinha foto de índio. Ninguém sabia da existência, cara. Tá? O choque cultural é muito grande. Tá? O contato do europeu com o nativo americano é muito grande. É meio difícil do cara dimensionar do que foi esse choque aí. Tá? Um mundo totalmente diferente, a terra totalmente diferente, né? Um clima tropical bem diferente do clima europeu. Tá? Costumes totalmente diferentes. Isso vai levar, justamente pela superioridade bélica, o domínio, né, europeu aqui com os nativos. Tá bom? Pô, imagina, pega no Império Azteca lá no México, né? O cara enxerga Hernán Cortés montado num cavalo e acha que é um deus. Né? Ele acha que o cara é um deus que veio salvar a tribo dele e na realidade acontece exatamente o contrário. Ele extermina todo o povo azteca, né? Os espanhóis acabam exterminando o povo azteca justamente em troca do ouro. Então esse choque cultural é muito grande. O cara que enxerga um português, imagina tu nativo aqui, enxerga um português montado num cavalo, tu nunca viu um cavalo na vida, cara. Os índios tinham medo de galinha. É real, cara. Não conheciam galinha, os portugueses jogaram uma galinha, eles não sabiam o que fazer com a galinha. Eles fugiam da galinha. Entendeu? São animais que na América não existiam. Aí eles trazem porcos, trazem galinhas, trazem cavalos, trazem vacas. São animais distintos. Então essa globalização, essa troca de cultura do europeu com o nativo aqui é muito grande. Tanto é grande que esse exemplo que eu estou dando, o cara é um nativo azteca enxerga um espanhol montado num cavalo, acho que é um deus, só porque está montado num cavalo. Né? Então essa é uma diferença muito grande que acaba ocorrendo aí no final do século XV e início do século XVI entre Europa e América. Tá bom? Pode passar aí. Aqui é mais ou menos um resumo do que a gente viu, pessoal. Tá? O resumo das grandes navegações. Então a expansão marítima acontece na Europa durante a Idade Moderna, né? Ela inicia na Idade Média, 1415 é a Idade Média, mas se prolonga, ela aumenta e se intensifica durante a Idade Moderna, no século XV e XVI. Tá? O objetivo das grandes navegações. Isso tem que estar claro para vocês. Qual é o objetivo? Nova rota marítima para chegar às Índias. Tá? Não é descobrir a América,
Tá? Não é pegar o ouro dos nativos aqui, dos astecas, dos maias, dos incas, não. O objetivo é uma nova rota comercial para chegar nas Índias. Tá? E importantíssimo isso aqui, muita gente erra. Tá? Por que eles querem uma nova rota? Porque quem controla o comércio do mar Mediterrâneo é Gênova e Veneza. Chama-se monopólio do mar Mediterrâneo pelos italianos. Pode aparecer na prova como está aqui, ó. Monopólio italiano e bloqueio turco a partir de Constantinopla do mar Mediterrâneo. Tá? Qual é a ideia de chegar às Índias? A ideia é busca de especiarias e artigos de luxo. Então esse é o intuito das grandes navegações. Acabam descobrindo a América? Acabam descobrindo a América. Mas qual era o intuito? Era uma nova rota comercial para chegar às Índias. Transformação na Europa, mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais. Tá? Medo. Qual era o medo das grandes navegações? Noções distorcidas sobre a Terra e o universo, imprecisão dos mapas, monstros imaginários, né, que habitavam o Oceano Atlântico, por exemplo, e avanços tecnológicos. Tá? Os avanços tecnológicos aí tem bússola, astrolábio, caravela. Tá? Aventura. Descoberta de novas rotas marítimas, dificuldades das viagens e encontro com povos desconhecidos. Nessas aventuras que vocês podem ver incentivado pelo Eldorado, pela busca de Eldorado, incentivado pelo livro escrito por Marco Polo, o Livro das Maravilhas, tá bom? Onde mostra a viagem dele à China. Tem uma lenda que é Marco Polo que traz o macarrão da China para a Itália, né? O macarrão é descoberto na China, é a China que faz o macarrão, mas ele se populariza na Itália. Diz que quem levou o macarrão da China para a Itália é Marco Polo, né? Escrito nesse Livro das Maravilhas aí. Tá? A conquista, razões da dominação, superioridade bélica, não superioridade das armas, transmissão de doenças, isso aqui é importantíssimo. Os nativos aqui da América não têm no seu sistema imunológico, né, defesa contra muitos vírus trazidos por portugueses e espanhóis. Tribos inteiras acabam sendo dizimadas por transmissão de doenças. Uso de cavalo, pode parecer louco, mas o cavalo ajuda a dominar, né, a superioridade do uso dos cavalos ajuda a superioridade europeia dos nativos aqui da América. E imposição religiosa através da catequese. Os portugueses e espanhóis vão trazer sempre padres e esses padres vão catequizar os nativos americanos, tá bom? Por isso, como eu falei na aula passada, por isso que a grande maioria da população da América ela é católica, né? A Igreja Católica vem perdendo fiéis, mas ainda é o lugar onde tem o maior reduto de católicos no mundo, América Latina, e o país onde tem o maior número de adeptos ao catolicismo é o Brasil, tá bom? Vamos ver Brasil pré-colônia, pessoal, aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Pessoal, aqui, ó. Vamos começar a ver Brasil pré-colônia, tá bom? Então, o que geralmente a prova da ESA faz, a banca faz? Ela pode colocar como primeira questão, né, ou uma das questões, sendo grandes navegações, ou... Tá? Muito difícil acontecer as duas na mesma prova, ou Brasil pré-colônia. Tá? Então, geralmente aparece Brasil pré-colônia ou grandes navegações como uma das questões. Tá? Então a gente vai ver, viu grandes navegações e agora ver por que o Brasil ele não é colonizado nos seus primeiros 30 anos. Por que o Brasil chama-se pré-colônia? Né? O pré-colonial, esse período aqui de 1500 a 1530, a gente vai ver o que acontece no Brasil, quais razões do desinteresse do Estado português, tá, com o nosso território, qual forma de economia acontece aqui durante esses 30 anos aí. É um período de espaço de tempo muito curto, são apenas 30 anos, de 1500 a 1530. A gente vai ver desde a tomada de posse de Cabral em 1500 até 1530, primeira viagem colonizadora. Aqui é a chegada dos portugueses do Brasil em Porto Seguro, tá, em 1500. Só uma tela mostrando, pode passar. E aqui é foco do nosso estudo, pessoal. Então, olha só. 1500, começa o Brasil pré-colônia, com a chegada dos portugueses. Tá? Então, abril de 1500, o Brasil começa a ser uma pré-colônia portuguesa. Por que não é colônia? Porque não é colonizado, não é povoado. Tá? Então, quem é colonizado, povoado, é colônia. Antes disso, é um período pré-colonial, onde o Brasil não tinha sido colonizado efetivamente por Portugal. Só quem está aqui são nativos
do território, tá bom? São os nossos índios nativos aí. Esse período vai de 1500 até a primeira expedição colonizadora. Esse nome é importante, ó. Aqui só fala fala expedição de Martim Afonso de Souza, mas ela pode aparecer e deve aparecer como primeira expedição colonizadora. Se a expedição é colonizadora, ela veio colonizar. Se ela veio colonizar, o Brasil deixa de ser pré-colônia e passa a ser colônia. Tá? É simples assim. Primeira expedição colonizadora, quem faz a expedição é Martim Afonso de Souza, sai de Portugal em 1530, chega no Brasil em 1531. A partir daí, o Brasil agora começa a ser colonizado por Portugal. O que a gente vai estudar na aula de hoje? Só esse espaço temporal aqui, de 1500 a 1530, tá? Aqui, para quem está longe, não entendeu, pessoal, aqui só botei assim, a primeira expedição colonizadora, tá bom? Vai aparecer esse nome várias vezes ainda aí. E aqui a linha do tempo segue, a partir de 1530 o Brasil é colônia, 1808 transferência da família real, até 1821 é o período joanino e 22 a declaração de independência do Brasil. Mas aí a gente vai vendo com o passar do tempo, aí, com o passar das nossas aulas, a gente vai amadurecendo. Eu acho que é interessante só vocês copiarem 1500 a 1530, período colonial, chegada dos colonizadores ou dos portugueses, e a primeira expedição de Martim Afonso de Souza, primeira expedição colonizadora. Só delimite esse espaço de tempo aqui, fica para não confundir. Aí na próxima aula que a gente vai ver Brasil Colônia, aí a gente começa a partir de 1530. Tá, pessoal? Naquele esquema, ó, o cara tá com dúvida, é só perguntar. Tá bom? Perguntem. Tá? Perguntem, não fique com dúvida. Tem dúvida de grandes navegações, me perguntem. Tá? Tem dúvida agora, vão ter dúvida. Se tiverem dúvida sobre Brasil Colônia, me perguntem. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem. Fora da aula, quiserem me perguntar alguma coisa do quartel aí, para quem nunca serviu, tem curiosidade, tá? Eu sou militar, não falei, mas eu sou militar, vai fazer, acho que 15 anos, 16, vai fazer 16 anos. Tá, eu passei na ESA em 2002 e me formei em 2003. Naquela época eram 10 meses. Acho que não eram 10, acho que era menos de 10 ainda. Tá? Agora vocês vão ficar 2 anos, eu fiquei 10 meses. Tá? Vocês vão fazer 20 campos, 25, eu fiz 1. Tá? Então, só não me pergunte muito de campo. Campo eu não conheço muito, mas o resto eu conheço alguma coisa do Exército. Tá? Então, faz um tempo que eu estou no quartel, só servi na região também. Se me perguntarem alguma coisa da Amazônia, também não sei. Tá? Eu só conheço Dom Pedrito, Bagé, Dom Pedrito. É a minha área de atuação do Exército. Lutando contra os Uruguai. Tá legal? Sobre essa ideia de arma, aí, todo mundo me pergunta, vão perguntar durante um tempo aí o que faz na vida, se faz cavalaria, faz infantaria. Tá, isso daí a gente pode falar no intervalo das aulas aí, quem quiser, tiver dúvida, tá? É só me perguntar alguma coisa, eu sei dessas armas, aí, sei de quadro, sei de alguma coisa do quartel. Quem quiser me perguntar, é só me perguntar no intervalo, só que não adianta ficar me perguntando 10 mil coisas do quartel se vocês não estiverem estudando. Então estudem e me perguntem, estudem e me perguntem, estudem e me perguntem. Aí vocês têm uns quantos professores aí que são militares, né? Então, ou que já passaram pelo Exército, então sabem bastante dessa área aí. Talvez saiba até bem mais do que eu. Eu não sou um grande informante dessa área. Sou um grande estudioso. Tá bom? Ó, como eu falei na aula passada de casualidade, intencionalidade, tá bom? Alguns historiadores defendem a tese da casualidade, afirmando que os navios desviaram a rota devido às calmarias, ou porque foram arrastados por correntes marítimas. Então essa é uma tese, né, defendida principalmente lá em Portugal, que Cabral chegou no Brasil por acaso. Tá? A opinião mais aceita, né, hoje, a mais aceita é da intencionalidade, que Cabral teria recebido ordens secretas para tal missão, pois os portugueses já sabiam da existência do Brasil, tem o Tratado de Tordesilhas, 1494, tá bom? Mas só após garantir sua posse pelo Tratado de Tordesilhas, 1494, é que resolveram fazer o seu descobrimento oficial, tá? 1500, os portugueses chegam aqui e marcam um território como sua posse, como sua possessão. Tá legal? Então,
Difícil cair na prova, principalmente da ESA, muito improvável cair se Cabral chegou por acaso ou se teve a intenção de chegar no Brasil. É mais para conhecimento de vocês aí que existem duas teorias distintas a esse respeito. Tá bom? Pode passar. Aqui nessa charge, pessoal, mostra os nativos e os portugueses chegando. Tá bom? Aí os nativos aqui, os índios, falam: aqui não, essa terra é minha. O que falam os portugueses? Então mostra a escritura. Qual é a escritura que parte do Brasil é de Portugal? Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é a escritura que mostra que a terra, né, do leste brasileiro até o centro, mais ou menos, do que é o Brasil hoje, são terras portuguesas. O índio tem alguma escritura? Não. Terra é portuguesa. Quem deu a terra a Portugal? O Papa, a Igreja Católica, num acordo entre Portugal e Espanha, os dois únicos países naquele momento. Tá bom? Ó, Brasil pré-colônia, de 1500 a 1530, tranquilo, a gente vai entender, é muito fácil entender por que os portugueses deixam o Brasil de lado. Período em que Portugal não se interessava pela efetiva colonização do Brasil, em função deste, não preencher seus interesses mercantilistas. Tá? Então, interesse mercantilista é importante. Quais são os interesses mercantilistas? Acúmulo de metais preciosos e comércio. Tá bom? Índio brasileiro comercializava alguma coisa? Nada. Tinha como extrair riqueza imediata? Não, porque o nativo não comercializava e também não foi encontrado metais preciosos logo que os portugueses chegaram aqui. Tá? Quando os portugueses chegam ao Brasil, eles não interiorizam. Aonde está o ouro brasileiro? Onde é descoberto o ouro no Brasil? Em que região é descoberto o ouro no Brasil? Em Minas Gerais. Tá legal? Já foram em alguma praia em Minas Gerais? Vamos pegar aqui, vamos sair numa caravana em direção ao litoral de Minas? Não vão achar nunca esse litoral de Minas. Não existe. Minas Gerais fica no interior do Brasil, não fica no litoral. Tinha como achar ouro imediato? Nunca. Tá bom? Nunca. Vocês não interiorizaram. Então, o Brasil não atende os interesses mercantilistas de Portugal, porque não é encontrado metais preciosos, até então não eram encontrados, e também os ativos não comercializam. Tá legal? Não praticam comércio. Ó, mercantilismo. Ó, isso aqui é importante, tá bom? É difícil de cair na prova? É. Já caiu? Eu não lembro se já caiu. Mas nessa ideia de profundidade e de juntar história geral com história do Brasil, esse mercantilismo é bem importante. Tá? Então, mercantilismo, vamos pensar assim, ó, mercantilismo é um plano de governo, plano econômico, tá? Que o rei delimita. Vamos criar uma política mercantilista. Que política é essa? É uma política econômica, pautada em cima do comércio e no acúmulo de metais preciosos. Então, o que interessa ao mercantilismo? Essa política econômica. Acúmulo de metais preciosos, quanto mais metais preciosos, mais forte eu sou, mais rico eu sou. E comércio, mercado. Por isso vem o nome mercantilismo, de mercado. Tá bom? Então a ideia do mercantilismo é acúmulo de metais preciosos e comércio. Praticada pelos estados absolutistas. O objetivo é fortalecer o Estado e a burguesia. Tá bom? A burguesia enriquece através do comércio, paga imposto para o rei. O rei fica mais forte, conforme mais comércio que a burguesia faz, porque cobra mais impostos. Tá bom? E aí os dois enriquecem, o Estado e a burguesia. Por exemplo, eu vou extrair o ouro. Quanto eu tenho que pagar do ouro? Se eu acho o ouro aqui, quanto eu tenho que pagar de ouro para a coroa portuguesa? Tem que pagar 1/5, né? 20%. Então, 80% fica para mim, burguês, e 20% vai para o Estado. Quanto mais ouro eu tiver, mais rica fica a burguesia, mais rico fica o Estado. Tá bom? Então, essa é a ideia do metalismo, né, do acúmulo de metais preciosos, é a mesma coisa do comércio. Eu tenho que pagar imposto. Tudo que eu comercializo, eu pago imposto para o rei. Então, eu fico mais rico conforme mais comércio eu faço, burguesia, e o rei fica conforme mais impostos ele arrecada. Tá? Então, ó, princípios do mercantilismo. Metalismo, acúmulo de metais preciosos. Tá? Esse nome metalismo é importante.
Quanto mais metais preciosos, mais rico. Balança comercial favorável, a gente vai ver o que é. O que balança comercial favorável é? É eu exportar mais e importar menos. É a mesma coisa que o saldo bancário de vocês. Se vocês ganham 1.000 e gastam 2.000, vocês têm um saldo favorável ou desfavorável? Desfavorável, porque vocês estão ganhando menos e gastando mais, tá? Mas se vocês ganham 1.000 e gastam 500, vocês estão economizando, né? Estão no superávit de 500 por mês. Tá legal? Então, se eu comprar menos e vender mais, a minha balança comercial é favorável. Se eu vender mais Parei, eu me atrapalhei. Se eu comprar menos e vender mais, a minha balança comercial é desfavorável. Tá? Fechou? Então, balança comercial favorável, se fala em venda, né, exportação e importação. Protecionismo. Isso aqui é importante. O que é protecionismo? Protecionismo vem de proteção. Tá? Eu vou criar uma lei para proteger o meu Estado. O que essa lei é? O que essa lei vai fazer? Vai fazer com que eu aumente os impostos para eu importar, fique mais difícil eu comprar e fique mais fácil eu vender minhas mercadorias. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, há um tempo atrás, o brasileiro ele estava comprando muito carro importado. Eu sempre dou esse exemplo aí. O brasileiro comprava muito carro importado. Por quê? Porque a taxa de importação, o brasileiro, as indústrias que não tinham montadoras aqui, pagavam 11% para vender seus produtos aqui no Brasil. Então o brasileiro comprava, comprava carro vindo dos Estados Unidos, por exemplo. A taxa de importação era 11%. O carro era melhor, entrava barato no Brasil, o cara comprava um carro produzido nos Estados Unidos e não comprava um carro produzido aqui no Brasil. Tá bom? A Dilma viu isso, né, na época ela era presidente, ao invés dela diminuir o imposto do carro aqui do Brasil, o que ela fez? Ela aumentou o imposto do carro importado, de 11 para 22. Deixou esse carro importado mais caro. Aí o brasileiro deixou de comprar esse carro importado e começou a comprar o carro produzido aqui. Isso ajuda em que a economia do Estado? Ele comprar o que produz. Ajuda na produção do emprego. Então eu estou comprando o carro de quem trabalha aqui no Brasil, não de quem trabalha lá nos Estados Unidos. Isso é uma lei protetiva, que ajuda a proteger a economia. Tá? Que não vai fazer com que as fábricas ou que o Estado quebre comprando mais do que vendendo. Então, muitos países usam essa lei protecionista. Por exemplo, agora o Trump está usando muito isso, né? Isolando os Estados Unidos, depois fez isso com a China. Aí a China deixou de comprar soja americana e comprou a soja brasileira, por isso elevou o preço da soja do Brasil. Por quê? Porque o Trump botou uma lei protecionista no seu país e aí teve uma represália da China. Tá? Isso acontece muito entre os países. Já acontecia no século XV, cara. Nesse século XV, as leis protetivas eram maiores ainda, porque não tinha Organização do Comércio Mundial, não tinha nada que regulasse isso. Agora ainda tem um órgão regulador. Tá? Então o que eu quero que vocês entendam, sem se aprofundar muito em economia atual, é saber que os estados, principalmente Portugal e Espanha, faziam leis para proteger o seu estado, o seu país. Qual é o nome dessas leis? Protecionistas, por isso o protecionismo. Esse protecionismo era para quê? Era para eu vender mais e comprar menos de outro país, para tornar minha balança comercial favorável. Assim, aumentar a produção do meu país, aumentar as riquezas do meu país. Tá legal isso aí, pessoal? Tá? Isso é importante. Tá? Precisa saber aprofundado isso aí? Não. Só tem que saber que são princípios do mercantilismo. Metalismo, acúmulo de metais preciosos, balança comercial favorável, leis protecionistas ou protecionismo. Essa característica é importantíssima, intervenção do Estado na economia. A economia do mundo elas são ciclos. Por exemplo, tem mercantilismo onde tem intervenção do Estado na economia. Lá no século XVIII vai ser lançado o liberalismo, que prevê a não intervenção do Estado na economia. Tá? Esse liberalismo vai entrar em crise em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Que aí vai começar o New Deal, ou a política keynesiana, que daí tem intervenção do Estado na economia de novo. Aí vem o neoliberalismo na década de 70, 80, que é a não intervenção do Estado de novo.
Tá? Então essas coisas são cíclicas na história, na economia mundial. Tá? O que é importante agora no mercantilismo? Saber que o rei, isso é fácil de associar. Se o rei manda em tudo, ele manda na economia também. Pô, o mais importante para um país é a economia. Ele manda em toda a política do país. Não vai mandar na economia? Vai querer mandar. Ele é absoluto, cara. Tá? Ele é absoluto. Então manda no Estado e manda na economia do seu Estado. Tá? Então intervenção na economia, característica importantíssima do mercantilismo. E o colonialismo, né, é cada vez, quanto mais colônias eu tiver, mais poderoso também é esse país, esse Estado. Tá? Características importantes. Acúmulo de metais preciosos, balança comercial favorável, protecionismo, intervenção do Estado na economia e colonialismo. Tudo isso fortalece o Estado, consequentemente, também vai fortalecer essa burguesia. Tá legal, pessoal? Tá, alguém ficou com dúvida aqui? O nacionalismo... na política... Nem sempre o nacionalismo ele não vem com a não intervenção. Por exemplo, se tu pegar os Estados Unidos da década de 20, tem um nacionalismo muito grande, mas não tem intervenção do Estado na economia. Né? Hoje, por exemplo, tu pegar a política do Brasil hoje, né? Tu pega a ideia do Bolsonaro, o nacionalismo é grande, mas a intervenção na economia é zero. Então nem sempre a ideia política está ligada do nacionalismo com a intervenção do Estado. Depende muito disso daí. Depende muito do contexto histórico, entendeu? Se tu pegar Vargas é nacionalista e a intervenção do Estado. Né? Se tu pega os militares são nacionalistas, mas não tem uma intervenção do Estado muito forte. Tem intervenção do Estado porque são criados vários estatais, mas eles não gerenciam totalmente a economia. Se tu pega o atual Brasil agora com o Bolsonaro, é pior. Aí tu pega o nacionalismo forte, com uma bandeira forte do Brasil, né? Brasil acima de tudo, só que a economia não é gerenciada pelo Estado. É exatamente o contrário, que cada vez mais a iniciativa privada tome conta da economia, então menos intervenção do Estado. Nem sempre está casado o nacionalismo com a intervenção do Estado. Tá legal? Pode passar. Ó. Então, diminuição das importações e aumento das exportações significam uma balança comercial favorável. Tá? Essa balança comercial sendo favorável, o Estado é forte. A lei protecionista, né, vai ajudar aqui, aliado ao nacionalismo econômico, mais forte ainda nesse período. Por quê? Porque são estados em formação. Tá? O Estado em formação, ele sempre exige um rei, né, um poder forte. Isso daí, a gente vai, por exemplo, se a gente vai ler Maquiavel, vai ler Thomas Hobbes, né? Essa ideia do Estado sendo formado tem que ter um soberano forte, tá bom? Isso mostra muito o tamanho do país, principalmente em dimensão. Né? Eu não vou me aprofundar muito na história do Brasil aqui, do Brasil Império, mas, por exemplo, o Brasil tem o tamanho territorial que tem, porque teve um rei forte logo que se tornou independente. Se tivesse um rei com poder fraco, o Brasil teria se fragmentado. Teve a Revolução Farroupilha, teve Sabinada, Cabanagem, Balaiada. Algumas dessas revoltas são emancipacionistas. Se não tivesse um reino forte, o Brasil teria se fragmentado, como se fragmentou toda a América Espanhola. O Brasil fica um país grande ainda por causa de um monarca forte, de um império forte que teve o Brasil para delimitar suas fronteiras. Né? Teve Guerra do Paraguai, tudo aumentando as fronteiras do Brasil aí. Neste contexto do monarca forte. Neste período é a mesma coisa. Estado forte, rei com poder absoluto. Tá legal? Pode passar. Pessoal, razões pelo qual o Brasil não despertou interesse imediato dos portugueses em sua colonização. E importantíssimo esse fato aí, pessoal. Tá? Características importantes para a prova. Por que o Brasil não desperta interesse de Portugal em 1500? Por que o Brasil fica no período pré-colonial, não colonizado, de 1500 a 1530? Características. A ausência até então de metais preciosos no Brasil. Tá? Isso eu já falei, volto a falar, é importantíssimo. Qual é uma forma de tu enriquecer imediatamente? É tu achar uma mina de ouro. Cara, eu acho que a maioria de vocês sabe que eu vou e volto, eu venho em Dom Pedrito para dar aula e chego em Bagé, volto para Dom Pedrito, né? Então agora no final da aula eu vou voltar para casa. Eu moro em Dom Pedrito. O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, vou pegar o carro e vou
para casa. Nesses 70 quilômetros, 67 quilômetros, se eu achar uma mina de ouro, o que eu vou fazer? Com certeza, semana que vem você não me enxerga mais. Desaparecido. O galo desapareceu. Desaparece, cara. Desaparece. Eu vou contar para alguém, vou voltar e vou contar. Eu vou contar pro Darcy que eu ganhei, que eu achei uma mina de ouro. Eu vou. Nunca. Nunca. O Darcy vai dar um tiro e fica com a minha mina. Não, eu não conto pra ninguém, cara. Eu fico lá, tirando meu ouro, quieto, né? Compro uma carreta, bitrem, um trimião, e pra levar meu ouro, cara. Sozinho. Me ajuda a escavar. Não conto pra ninguém, nem pro meu pai. Tá? Não conto, cara. Pra mulher, muito menos. Tá? A mulher é que não dá. Tá? Então essa ausência de metais preciosos, cara, tu te torna desinteressante, cara. Tu pega um monte de terra. Tu olha aquele monte de terra, um monte de árvore, um monte de bicho, um monte de índio pelado. Da onde eu vou tirar lucro, cara? Vou tirar lucro da onde aqui, cara? Não tem de onde tirar. Por isso, esses desinteresses portugueses, a ausência de metais preciosos. Os nativos do Brasil não praticavam comércio, então não tem nem como ganhar um troquinho. Tá? O Brasil não oferecia metais preciosos nem produtos para o comércio. Olha só, essa frase é importante. Ó. O Brasil não oferecia metais preciosos nem produtos para o comércio. Portanto, não atendia os interesses mercantilistas. A economia é mercantilista. A economia é de acúmulo de metais preciosos e comércio. O Brasil atende? Não atende. O Brasil não pratica comércio, nem foi descoberto metais preciosos aqui. Então Portugal deixa o Brasil de lado. Porque o Portugal tem outra alternativa. Qual é a alternativa portuguesa em 1500? É comércio com as Índias. É comércio das especiarias. Só Portugal tinha chegado nas Índias até então. Tá bom? Então Portugal tinha um lucro muito grande com o comércio com as especiarias. Ó, crise demográfica portuguesa. Essa crise demográfica portuguesa vem com a peste negra, né, na Europa, que dizima 1/3 da Europa, mata 1/3 dos europeus. Portugal estava concentrado em torno do comércio oriental, pois tinha um monopólio comercial com o Oriente. Tá? Então Portugal, só ele chegava no Oriente até então, só ele pegava as especiarias e vendia, distribuía para a Europa inteira, o lucro era muito grande. Tá? Como a gente viu aí, Vasco da Gama, 5.000% na sua viagem aí até Calicut, de lucro. Tá? Então todas essas características podem aparecer na prova? Podem, são importantes todas importantíssimas. Tá legal? Tem na apostila de vocês isso aqui, tá? Vai ter nos slides também, vão para a plataforma, vocês vão ter acesso a tudo isso daí. Fique tranquilo, o importante é vocês darem uma lida sempre que possível, pois essas razões aqui, pelos interesses, são bem importantes, tá? Tranquilo, pessoal? Sem dúvidas aí? Tá? Deixa eu pagar aqui. Pode passar para mim, por favor. Ó, aqui é mais ou menos a mesma coisa, ó. Razões de interesse português. Portugal estava concentrado em torno do comércio oriental, repete. No Brasil, aparentemente, não existia ouro, também, mesma ideia do outro slide. Os ativos não praticavam comércio, a gente já viu. Essa aqui que é diferente, ó. Era preciso investir muito para explorar a terra. Cara, vocês imaginem só, pega a Mata Atlântica, né? Que é o que os portugueses conheciam. Chega no litoral, tu vai enxergar a Mata Atlântica. A Mata Atlântica não são árvores grandes, não, obviamente não tão grandes como a Amazônia, mas árvores grandes. O que tu vai fazer com aquele monte de árvore? Para te plantar alguma coisa aqui, tu vai ter que derrubar. Então, tu precisa investir muito para explorar a terra do Brasil. Tá? Muito mesmo. Portugal não tem esse dinheiro para investir, não tem gente para povoar o Brasil, não tem ninguém que queira sair da Europa. Tá? Tu tá num centro, tá em Lisboa, uma capital riquíssima da Europa, uma das mais ricas nesse período. Tu tá vivendo na tua casa e assim, eu vou lá no Brasil plantar com os índios. Quem é que vem, cara? Tu vai fazer o que aqui, cara? Qual o atrativo que tem aqui? Né? Não tem atrativo nenhum, cara. Então, tu não quer sair do teu conforto de um continente civilizado, né? Segundo as ideias de civilização, civilizado para vir para a selvageria aqui do Brasil, cara. Tá? Para passar trabalho aqui, sem comunicação zero. 3 meses de viagem. Eu vou dar uma chegadinha em casa. 3 meses de barco. Né? De 3 a 4 meses de barco. Vai ir? Não vou, cara. Tá legal? Então essa distância entre Brasil e Portugal, ela torna totalmente desinteressante, cara. E outra, é desinteressante porque tu vai vir ainda pra quê aqui? Pra trabalhar, cara. Que é mais interessante que sair de um lugar pra trabalhar no outro, cara. Tá de sacanagem, cara. Derrubar árvore, ficar lutando com índio hostil. E tinha uns índios canibal ainda, tá louco?
Já pensou, vem pra cá um vídeo que você come, não dá? Fica ruim? Que o cara vai dizer em casa, tchê, fui comido pelo índio, não dá. Pode passar aí. Fica ruim o brinque, cara. Ó, quem vê nessas expedições loucas aqui, ó? Gaspar de Lemos, tá? O Brasil é tomado posse em 1500, Gaspar de Lemos vem em 1501, numa expedição exploradora. Então essas expedições que estão aí já apareceram na prova. São umas questões meio loucas que eles colocam na prova da ESA. Pô, os caras perguntaram, olha só qual é a importância dessa expedição. Agora eu vou mostrar para vocês. Primeiro vem duas expedições exploradoras. Gaspar de Lemos, 1501, expedição exploradora. Gonçalo Coelho, 1503, outra expedição exploradora. Há uns anos atrás, eu perco uma noção do tempo, mas uns 4 anos, 5 anos atrás, na prova da ESA, perguntou quem tinha feito as expedições guarda-costeiras entre 1516 e 1526. E aí perguntava o nome do cara na prova, tinha uma alternativa lá que era Cristóvão Jacques. Tá, então é isso que eu quero mostrar para vocês. Parece desinteressante isso? Parece. Mas é uma questão entre 6 da prova. E aparece, cara. É impressionante que eu coloco uma questão boba dessa, que não tem importância nenhuma, é zero. Imagina o que esse cara veio espantar. Olha só, quem fazia, nesse período da economia do Brasil, já vou adiantar um pouco o assunto, a economia que se extraía do Brasil nesse período era pau-brasil. Quem vinha contrabandear pau-brasil daqui, do Brasil para a Europa? Eram os franceses. Então esse Cristóvão Jacques, ele veio combater os franceses em 1516, combateu os franceses, voltou em 1526. Caramba, vai combater quem, cara? Vem uma viagem de 10 em 10 anos, cara. Tá legal? Então isso é inútil, cara. Imagina, daqui a 10 anos eu vou dar uns tiros nos franceses. Né? Cara, imagina os franceses apavorados com ele, cara. Né? Não, isso em todo o litoral brasileiro. Que jeito, cara. Tá, então, isso cai na prova da ESA uns 4 anos, eu não lembro o tempo, uns 4 anos atrás. O nome do cara é Cristóvão Jacques. Então, a gente tem expedições exploradoras de Gaspar de Lemos, em 1501, de Gonçalo Coelho, em 1503, e de Cristóvão Jacques, já são expedições guarda-costeiras, de 1516 1526, também tem na apostila isso daí, e também tem no slide, que vocês vão ter esse mesmo slide aí. Expedição importantíssima. Nesse período é que acaba com o Brasil pré-colônia, que é essa expedição de Martim Afonso de Souza, em 1530, chamada Expedição Colonizadora. O nome já fala, né? Expedição para colonizar. Então o Brasil deixa de ser pré-colônia e passa a ser colonizado a partir de 1530, e aí começa o Brasil colônia. Tá bom? Tranquilo? Mas não se atém muito, isso aqui tem isso aí que vocês vão ter tanto no slide, que vocês vão ter em PDF, e tem na apostila também a mesma ideia. Tá? Bem interessante isso aí. Aqui são os nomes do Brasil, né? Então tem Ilha de Veracruz, tem Terra de Santa Cruz, tem Terra dos Papagaios. Então o primeiro nome é Ilha de Veracruz, porque o Cabral achou que aqui fosse uma ilha. Não é. Aí foi visto numa expedição daquelas exploradoras que aqui não é uma ilha, é um continente. O Brasil tem um tamanho gigantesco. Aí passa a ser, não mais ilha o nome, mas Terra de Santa Cruz. Tá? Aí tem os mapas que diziam que o Brasil era a Terra dos Papagaios. Tinha um mundo de papagaio aqui. E aí um último nome, até hoje chamado Brasil. Por quê? Devido à grande quantidade de madeira para o Brasil encontrada no litoral. Sendo que a mesma já era conhecida na Europa, era uma tinta vermelha utilizada para atingir tecidos. Então, tem gente aí, tem historiadores que falam, né, que o nome Brasil, porque quando o Cabral enxerga aqui, ele enxerga aquele Monte Pascoal, onde a terra é brasina, é avermelhada, né? Brasil vem de brasina, de vermelha. Tá? Tem teorias aí que falam que é Brasil o nome porque as orelhas dos portugueses ficavam brasinas, vermelhas, de tanto bicho que tinha aqui. Cara, as viagens são múltiplas, né, do nome Brasil. Mas o que vai cair na prova, se cair, é devido à madeira pau-brasil. O nome já era pau-brasil antes do Brasil. Encontrava na África, encontrava na Ásia essa madeira. Aí o que fazia com essa madeira? Pegava essa madeira, extraiu a tinta dela. Tá? A tinta era uma cor avermelhada, que usava para pintar tecido lá da região de Flandres, ganha pela França, né, durante a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Por isso que são os franceses que vêm pegar pau-brasil aqui para levar lá para o seu território para pintar os seus tecidos. Na época não era tecido, era lã, né? Extrai de cordeiro, de ovelha. Tem, no pau-brasil tem.
Agora a gente vai ver, Fernando de Noronha é o que monopoliza, faz o estanco do pau-brasil. Ele que conquista o direito de explorar pau-brasil. A gente vai ver o Fernando de Noronha. Tá bom? Então, pessoal, tá aqui os nomes brasileiros que não tem muita importância. Tá? Para a prova. Pacto colonial, importantíssimo para a prova. Pacto colonial é muito importante. Ó, tá aqui um português, enxerga o Brasil e grita, lucro à vista. É lucro certo para Portugal. É um território gigantesco onde Portugal vai explorar o máximo possível esse território. Tá? Então, pacto colonial é importante. O que é o pacto colonial? A vinda dos portugueses para o Brasil atendeu às necessidades de expansão da economia capitalista de mercado, em sua etapa de formação no século XVI. O Estado garantiu os lucros da burguesia metropolitana, simultaneamente se fortalecia através de impostos. Foi o que eu falei, né? Deixa a burguesia trabalhar, incentiva a burguesia a fazer o seu comércio, e a burguesia paga impostos, onde diz tributos, impostos, fortalecendo o Estado, fortalecendo o rei. Tá? É uma troca. A igreja assumiu o papel de justificadora da empreitada, tá? A igreja vai justificar a exploração. Exclusividade comercial. Pessoal, pacto colonial é de ser exclusivo de alguém. Então, o Brasil é exclusivo de Portugal. O Brasil pode comercializar com alguém? Não. Só com Portugal. Só uma pergunta. É. O Papa se doou uma boa parte de bens lá, o rei para determinar alguma ordem ou alguma lei precisava pedir autorização do Papa? Nesse período aqui não. Não, nesse período aqui não. Nesse período não. Por quê? Porque a igreja ela participava dos lucros. Né? Por exemplo, a burguesia pagava tributos à igreja também. Por exemplo, pagava o São de Pedro, pagava, como chama ali o... Como chama o imposto da igreja? Dízimo, pagava dízimo, também com os ganhos, do comércio. Então não pedia autorização ao Papa. O Papa era a igreja, né? Era parceira do Estado nessa exploração. E a igreja queria o quê? A principal ideia da igreja, além dos impostos, né? A principal ideia era catequizar os nativos aqui, tornar esses aqui fiéis católicos. Entendeu? Exclusividade comercial, que eu estava falando, pessoal, exclusividade comercial, ela é importante. O pacto colonial é regido pela exclusividade. É eu ser exclusivo de alguém. Eu posso vender para a Inglaterra? Não. O Brasil só pode vender para Portugal. Eu posso comprar da Inglaterra? Não. Eu só posso comprar de Portugal. Então Portugal coloca o preço que quer nos meus produtos, tá, e coloca os preços que ele quer no produto dele, eu sou obrigado a comprar dele. Essa exclusividade marca o máximo de exploração econômica que Portugal faz com o Brasil. Pacto colonial, isso é importantíssimo. Agora eu mostro o tempo do pacto colonial. E proibição de manufaturas. O que é manufaturas? São produtos feitos com a mão. Depois evolui para manufatura. No Brasil não pode produzir nada. O Brasil tem que comprar tudo de Portugal. Vou dizer, olha só, pessoal. O período, na maioria dos livros, o pacto colonial começa em 1501. Tem livros que falam 1503. O início do pacto colonial não tem importância. O que tem importância é o fim do pacto colonial. 1808. Acho que caiu na prova da ESA, né? Caiu do ano passado. Tá? Quando que acaba o pacto colonial do Brasil? Em 1808. Vou mostrar o texto do tratado que acaba com o pacto colonial. Olha só. Abertura. O pacto colonial, vamos dizer que começa em 1501, tem autores em 1513. Isso aqui é desinteressante, tá? O início não tem muita importância. Vai até 1808. Tá? Acho que isso foi na prova assim, desse ano passado. Quando que acaba o pacto colonial do Brasil? Quando Dom João, ainda em Salvador, antes mesmo dele ir para o Rio de Janeiro, em 1808, ele assina a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Se os portos brasileiros estão abertos às nações amigas, o Brasil é exclusivo de Portugal? Não. Se não é mais exclusivo, não existe mais pacto colonial. Tá? Por que não existe mais? O pacto colonial ele exige exclusividade. Tá?
Quando tu não é mais exclusivo de Portugal, Portugal não mais rege um pacto colonial sobre a colônia. Então o Brasil deixa de ter o pacto colonial com Portugal. O Brasil pode comercializar, ó, por isso que fala abertura dos portos. Quando os portos estão abertos, é pelos portos que vem o comércio, né? Eu faço troca comercial. Se os portos estão abertos às nações é mais de uma. Se as nações não é só Portugal, se não é só mais Portugal, acaba o pacto colonial porque acaba a exclusividade. Tá legal? Tranquilo? Dom João VI. É aquela história quando tem a invasão francesa, né? Ele vem para o Brasil com toda a família real. 1808, e a partir daí começa o fim do pacto colonial. Tá legal, pessoal? Também Dom João, isso aqui ele faz em janeiro, a abertura dos portos brasileiros. E em maio ele proíbe, ele libera manufaturas no Brasil. Aí o pacto colonial acaba por vez. Tudo em 1808. Tranquilo? Mas pensem sempre assim, pacto colonial é exclusividade. Tá? Monopólio, Brasil é monopólio, exclusivo de Portugal. Ó, o pacto colonial pode ser definido como um conjunto de regras, leis e normas que as metrópoles impunham às suas colônias durante o período colonial. Essas leis tinham como objetivo principal fazer com que as colônias só comprassem e vendessem produtos de sua metrópole. Através desse exclusivismo econômico, as metrópoles europeias garantiam seus lucros no comércio bilateral, pois compravam matérias-primas baratas e vendiam produtos manufaturados a preços elevados. Então, Portugal comprava matéria-prima do Brasil a preço de nada e vendia suas manufaturas aí com preços elevados. Isso serve para explorar o máximo possível o Brasil, enriquecer o Estado português. Tá? Esse texto aqui, pessoal, é mais ou menos resumido nesse slide aqui que vem. Esse slide é importante vocês compreenderem ele. Olha só, o que fala nesse slide? Aqui tem Portugal. Portugal é a metrópole. Tá? E tem Brasil, Brasil é a colônia. Tá bom? Então o que Portugal vende para o Brasil? Vende manufaturas. Por isso que é proibido o Brasil produzir manufaturas. Dentro do Brasil aqui, pessoal, não se pode fazer manufaturas. Então, por exemplo, vou fazer uma calça, proibido. Vou fazer um chapéu, proibido. Por quê? Porque eu tenho que comprar de Portugal. Tá legal? Não posso fazer isso aí. Vou fazer uma ferramenta para trabalhar. É proibido. Tem que comprar de Portugal. Tudo que é feito com as mãos, mais tarde será feito com as máquinas, eu não posso fazer. Eu tenho que comprar de Portugal. Por quê? Porque Portugal bota preços elevados e me explora. Por isso que o Brasil é uma colônia de exploração. Serve para explorar o máximo possível para enriquecer Portugal. As matérias-primas plantadas ou extraídas aqui do Brasil vão para Portugal. Tá legal? A preços muito baixos. O Brasil pode vender, por exemplo, a Inglaterra pagar mais na cana-de-açúcar brasileira. O Brasil pode vender? Não. Tem que ir para Portugal. Para o Brasil, a França paga melhor que Portugal. Posso vender para a França? Não. Tem que ser para Portugal. Tá bom? Então, isso aí, pessoal, existe em colônias de exploração. Toda a América é colônia de exploração. Fora as colônias do norte, lá dos Estados Unidos, que não, que são colônias de povoamento. Tá? O resto, tudo exploração. Tá? Se pegar o sul dos Estados Unidos, pegar México para baixo, até o final da Argentina, tudo é exploração. Serve para explorar o máximo possível as riquezas da colônia, para enriquecer a metrópole. Monopólio significa um comércio, que significa exclusividade, que o Brasil é exclusivo, só pode comercializar com Portugal. Portugal exerce um monopólio brasileiro. Mono é um. O Brasil só pode vender para Portugal, comercializar com Portugal, comprar de Portugal. Tranquilo? Por isso que isso aqui, pessoal, quando existe a abertura dos portos brasileiros, as nações amigas significa que quebra esse monopólio, que quebra essa exclusividade. Então quebra o pacto colonial. O pacto colonial deixa de existir. Todo mundo entendeu isso aí? Tá? Isso é importante, cara. O pacto colonial faz uma era que não cai na prova. Tá? É um assunto bem importante, vocês podem ver, ó, ele vai perdurar aí 307 ou 305 anos da história brasileira, aí, dependendo do autor. Tem uns que já botam 1501, tem uns que colocam 1503.
Então é muito tempo, é todo o Brasil colônia praticamente, que o Brasil é regido por esse pacto colonial aí. Tá? São 300 e poucos anos do Brasil sendo explorado o máximo possível em Portugal. Tá? Tranquilo? Vamos ver o pau-brasil. Tá? Pau-brasil é interessantíssimo para a prova. É um conteúdo... Só pode... Volta para mim, senhor. É um conteúdo importante. Por quê? Porque é muito fácil de errar. E se o cara erra pau-brasil na prova, cara, o cara entra numa depressão profunda, cara. Profunda e dá vontade de se matar, cara. Porque é muito fácil, cara. Só que tem umas palavras e umas características exclusivas do pau-brasil. E o cara tem que saber, porque se o cara acha que pau-brasil... pau-brasil, os coitados dos índios foram escravizados. Erra a questão. Erra a questão. Os índios são obrigados a quebrar essas árvores de pau-brasil aqui e colocar lá nesses navios aí. São obrigados pelos portugueses. Se pensar assim, erra a questão. Não existe escravidão em pau-brasil. E o que mais tem? Durante o ciclo do pau-brasil, o índio foi escravizado pelos portugueses. Aí o cara bota como certo. Erra. Tá bom? Então, pau-brasil, vocês podem ver. Quem é que corta as toras de pau-brasil, as árvores de pau-brasil? São os índios. Quem é que carrega? São os índios. Quem é que vai colocar lá nos barcos portugueses? São os índios. Tá bom? Português faz o quê? Só fica olhando. Só. Quem faz todo o trabalho é índio. Mas então o índio é explorado? Não. Não é explorado. O índio ganha espelho. O índio ganha chaveiro. O índio ganha machado para cortar mais rápido. O machado é espetacular, cara. Cara, o machado é fantástico, cara. Deixa eu te dar um machado. Pra quê? Pra te cortar pau-brasil mais rápido pra mim. Fantástico, né, cara? Né? Eu acho show, cara. O cara dá uma panela de pressão no dia dos namorados pra mulher. Show! É a mesma ideia. Pra quê, meu? Pra quê, amor? Pra te cozinhar mais rápido, amor. Né? Poxa. É um talento, cara. Os portugueses logo chegaram ao Brasil, não encontraram nenhuma grande riqueza. Não acharam nada aqui, né? Mais atraente com os metais preciosos. Os lusitanos, né, que são os portugueses, se limitaram a explorar a extração do pau-brasil nessa época. Era o que tinha, né, cara? Olharam tudo. Pô, não tem nada dessa porcaria. O que eu vou fazer? Arrancar pau-brasil. Tá? Essa madeira, isso aqui é importante, ó. Além de servir para a construção de casas e embarcações, serve para construir, mas não é atividade de fim. Tinha uma tinta natural avermelhada. Por isso o nome é pau-brasil. Brasil é brasino, é vermelho. Tá? Uma tinta natural avermelhada, que servia para o tingimento de tecidos. Neste tempo, os tecidos tingidos na cor vermelha eram muito valorizados na Europa. Estava na moda. Né? Agora já não está mais, já caiu para a segunda. Já. Tá mal. Pode, aí. De novo, pessoal. Ó, carta... Pá, eu botei essa coisinha, pode ir apertando. Isso é uma bobagem, bárbaro. De novo. Acho que deu. Não, volta. Aí, valeu. Características do pau-brasil. Então essas características a gente tem que saber para a prova, que são palavras só que existem no pau-brasil, não existe em outro lugar. Tipo, ó, extração predatória é importante. Cara, olha só como se o cara for maldoso, ele complica a vida do cara. O cara está estudou grandes navegações, está estudando Brasil pré-colônia, está estudando pau-brasil, a única fonte de riqueza que a gente está vendo é pau-brasil. Então qual é o primeiro ciclo brasileiro? O primeiro ciclo brasileiro é pau-brasil. Todo mundo concorda com isso, a gente está vendo. O ciclo do pau-brasil, a gente não viu outro. Se perguntar na prova qual o primeiro ciclo cultivado no Brasil e tiver na letra A, pau-brasil, todo mundo marca. Todo mundo marca. E todo mundo será um tiro depois. Por quê? Porque o pau-brasil ele não é cultivado. Nunca planta uma muda de pau-brasil aqui. Nada, não existe. Tá? Pau-brasil ele é retirado, é predatório, é extrativista. Eles têm uma madeira, tem uma floresta de pau-brasil, vão lá derruba aquela floresta de pau-brasil. Tem replantio? Não tem. Tem reflorestamento, palavra bonita? Não tem. Eles vão procurar pau-brasil em outro lugar. Vão acabar com aquele pau-brasil? Vão. Vão replantar lá? Não, vão procurar outro lugar. É uma atividade seminômade. Ela não tem um lugar fixo. Por quê? Porque eles vão destruindo madeiras de florestas de pau-brasil. Não tem replantio. Por isso é predatória. É extrativista. Não é cultivada. Não se cultiva pau-brasil. Tá? O índio só tira pau-brasil. Corta o machadinho, tira pau-brasil, bota no navio português e vai embora. Tá?
Mão de obra indígena, através do escambo. Escambo, pessoal, significa troca. Troca da mão de obra por objetos de pequeno valor na Europa. Então, troca por espelho, objeto reluzente, né? Espelho, chaveiros, metalzinho, canivete, tá? Então, esse índio troca o seu trabalho de cortar árvore, levar até os navios portugueses por objetos de pequeno valor para os portugueses. É um negócio bom os portugueses. Para os índios pode ser também, cara. Ah, nunca viram metal, né? Não conhece metal, nunca viram espelho. Já pensou o que é a magia do espelho, cara? Já pensou o índio? Eu tenho um espelho. Mas é show, cara. Imagina o que o cara pega de Índia com um espelho, cara. Ai, o espelhão daquele galo. É, né? De repente ele é melhor que um carro, né? Hoje o cara tem baita carro. De vez em quando, de vez em quando pega alguém, de vez em quando não pega ninguém, né? Ou nada. Mas o espelho é magnífico, cara. Tu enxerga o teu eu, cara. Né? Enxerga o teu espírito. Os índios tinham essa história de espírito, cara. Tá? Então, olha só. Mão de obra indígena, escambo, troca. Troca de objetos pelo trabalho. Não tem escravidão. Cara, grave isso na cabeça de vocês. Se tem escambo, se tem troca, não tem escravidão. Ah, o ciclo do pau-brasil teve escravidão indígena? Não. Tem mão de obra, trabalho de mão de obra indígena, através da troca, do escambo. Não tem escravidão. Tá? A escravidão indígena existe no Brasil? Existe. Quando? Ciclo do açúcar. Tá? Antes do ciclo do açúcar, ciclo do pau-brasil não tem. Tranquilo? O produto é estancado, estanco. Estanco significa monopólio. Agora depois eu passo um slide e mostro e coloco ali escambo, troca, estanco, monopólio. Tá? A coroa portuguesa vende a concessão da extração de pau-brasil para o Fernão de Noronha, que é um comerciante português que lidera um grupo de comerciantes que vem aqui no Brasil retirar o pau-brasil. Então é um produto estancado. Ele comprou o direito de explorar o pau-brasil. Mas alguém pode vir além dele, o grupo dele? Não. Tá bom? Presença da pirataria francesa, a gente já viu, né? Os piratas franceses vêm até o Brasil pegar as madeiras de pau-brasil para levar para a Europa. A terra é portuguesa, quem tem direito de concessão é Portugal, concedido por Fernando de Noronha. O que acontece contrário disso, uma nação, outro país vem aqui, é pirataria, é contrabando. O que acontece com os franceses vem bastante no litoral aqui. Construção de feitorias. Pessoal, olha só, essas palavras aqui, ó, toda vez que tiver na prova é pau-brasil. Escambo, estanco e feitorias. O pau-brasil é um período pré-colonial. Então não tem vila, não tem cidade, não tem povoado, não tem nada. Qual a única construção que tem no Brasil nesse período? Feitorias. Para que servem feitorias? Servem para armazenar pau-brasil. Então os índios não são bobos, né, cara? Enquanto os portugueses iam lá em Portugal e voltavam, os índios estavam fazendo o quê? Cortando pau-brasil. Né? Cortando pau-brasil. Aonde é que eles deixavam o pau-brasil? Nas feitorias. Ó, feitorias eram construções provisórias utilizadas para armazenar o pau-brasil. Aí vinham os portugueses de navio, enxergavam a feitoria, parava ali, pegava as torres do pau-brasil e levavam para a Europa, levavam para Portugal. Tá? Então, esses armazéns provisórios é a única forma de construção que existe no Brasil nesse período, de 1500 a 1530. Como se chamam os armazéns provisórios? Feitorias. Tá bom? Servia para armazenar para o Brasil. Tá? Então, olha só. Escambo, estanco e feitoria, na história do Brasil, só aparece aqui. Talvez escambo, dá para aparecer na troca de escravos africanos por tabaco e aguardente. Aparece. Tá? Mas aí já não é muita prova, entendeu? Já não, talvez, eu nunca vi questão colocando escambo entre o tráfico negreiro, tá? Em prova do Brasil. Já vi em história geral, mas ligado à história do Brasil, não. Tá? Pode passar aí, pessoal. Ó, estanco significa monopólio, né? Um produto estancado é monopólio. Escambo significa troca. Isso é importante saber para a prova, tá? Eu fiz esse slide só para tornar mais claro, tá bom, pessoal?
para o cara não errar as palavras aí. Estanco monopólio, escambo troca. Aqui é uma charge, pessoal, isso aqui caiu na prova do Enem um tempo atrás. E aqui só perguntava o que que era, ó. Tem um índio carregando pau-brasil, né? Tem um papagaio voando aqui, ó. E um português dizendo aqui para ele, ó. Um presente para ti da terrinha, um chaveiro, tá? Então, a troca do trabalho indígena, olha o que eu estou falando, é trabalho indígena, não é trabalho escravo. Trabalho indígena por objetos, né, de pequeno valor, chama-se escambo. É uma troca do trabalho por objetos, tá? Escambo, tá bom? A questão do Enem era simples, era só dizer que isso aqui era escambo, era uma alternativa lá, muito fácil de ser respondido, tá bom? Mas tem que saber, algumas coisas tem que saber, se o cara chegar cru ali, erra. Principalmente essa ideia, pessoal. Essa ideia de que muita gente confunde que o trabalho durante o pau-brasil do indígena é escravo. Não é, tá bom? Não é. Pelo menos os principais historiadores aí dizem que não, que é escambo, é forma de escambo. Então não vamos questionar muitos caras. Não vamos, tia, mas eu acho que escravidão, não vamos botar isso aqui na prova. Tia, bota, cara, bota para não errar. Depois questiona, faz um argumento, um artigo lá gigantesco, dizendo que o índio foi escravizado, mas na hora da prova bota escambo, tá? Pode passar aí. Ó, isso aqui mostra, torna bem claro o que eu estou falando, ó. Durante os primeiros anos do descobrimento, os nativos foram tratados como parceiro comercial. Se o cara é parceiro comercial, o cara é escravo? Não. Ó, uma vez que os interesses portugueses voltavam seu comércio para o Brasil, realizado na base do escambo. Segundo os cronistas da época, os indígenas consideravam os europeus amigos ou inimigos conforme fossem tratados, com amizade ou com hostilidade. Com o passar do tempo e ante a necessidade crescente de mão de obra do senhor de engenho, ó, senhor de engenho já não tem nada mais a ver com o pau-brasil. Aqui já é ciclo do açúcar, senhor de engenho. Então, ó, com o passar do tempo e ante a necessidade crescente da mão de obra do senhor de engenho, essa relação sofreu alterações. Com a instalação do governo geral em 1549, intensificou-se a escravidão dos indígenas. Agora o índio aqui já é escravo. Então, ó, pau-brasil, o índio é parceiro, escambo. Ciclo do açúcar, o índio é escravo. Tá legal? Então tem que delimitar isso aí. Brasil pré-colônia, tem escravidão? Não tem. Por quê? Porque não se plantava cana-de-açúcar. A partir de 1531 começa a se plantar cana-de-açúcar no Brasil. Então, no ciclo do pau-brasil, mão de obra através de escambo, mão de obra indígena através de escambo. Tá bom? A partir de 1531, aí sim, esse indígena vai começar a se tornar escravo com o plantio da cana-de-açúcar. Por quê? Porque exige mais mão de obra. Tá bom? E aí os portugueses começam a escravizar o indígena, depois traz escravos africanos para o Brasil. Tá? Mas ciclo do açúcar é só. Pode passar aí, professor. Aqui é a área de extração do pau-brasil. Então vocês podem pegar grande parte do litoral brasileiro, tá? Lá de Recife até o Rio de Janeiro, são vegetação. Pode passar esse outro, tá? Esse slide também não. Ó, então pega uma área bem grande de extração do pau-brasil. Vocês podem ver aqui, ó, aqui da Tordesilhas delimita o Brasil, tá? Aqui desse lado português, desse lado aqui espanhol, tá? Então aparecem feitorias aqui, são armazéns provisórios para extração, para armazenamento do pau-brasil extraído pelos indígenas, tá bom? Então outra coisa importante, ó, aonde que é extraído o pau-brasil? No litoral do Brasil. Cara, mas aí o índio, ele quer ganhar um espelho maior. Vai tirar um pau-brasil daqui? Vai carregar essa torre do pau-brasil daqui até ali? Não vai nunca, né, cara? Cara, o índio não é português. Tá legal? Então é só do litoral que esse índio arranca essas torres do pau-brasil. Não interioriza, só na costa do Brasil. Acho que vai falar nesse próximo slide isso daí, uma característica importante. Aqui, pessoal, são as principais características do pau-brasil, tá? Então, se aparecer alguma coisa ligada ao pau-brasil, a grande chance de estar a resposta aqui é muito grande. Olha só. Então, exploração de pau-brasil. O trabalho indígena é realizado na costa brasileira, né, no litoral brasileiro. Não interiorizou, não tem interiorização no Brasil nesse período, é só no litoral. Não colonizou efetivamente o Brasil, porque é no período pré-colonial, tá?
Tem que estar atento a isso daí. Não coloniza efetivamente o Brasil no período pré-colonial. Não funda vilas, se não coloniza, não funda vilas. Tá? Tão pouco cidade, menos ainda. Existe apenas construção de feitorias, que são construções provisórias, né? São armazéns provisórios. O trabalho indígena é através do escambo, não tem escravidão. E a extração da madeira para utilização na Europa. Pode ser acrescido aqui que é um ciclo predatório, né, ou extrativista. Pode colocar, se quiser, do lado do escambo, ó, que não tem escravidão, tá bom? São características importantes do pau-brasil aí, pessoal. Se não funda a vila, tampouco funda a cidade, né? Não tem nenhuma construção no Brasil aí até então. Nenhuma vila, nada. Pessoal, se tiverem dúvida, é só perguntar, tá legal? Pessoal, olha só. Aqui tem uma charge que mostra o seguinte, ó. Milhares de indígenas morreram de epidemias com contato com os europeus, pois os nativos não possuem resistência imunológica às doenças do homem branco. Tá? Vocês podem ver, isso daí é uma coisa muito louca, né? No início da aula eu falei em peste negra, né? A peste negra, né? A peste bubônica é trazida dos navios do Oriente para o Ocidente. E aí morre 1/3 da população europeia porque não tem no seu sistema imunológico resistência à peste bubônica. Pô, morre 1/3 da Europa com isso daí. Aí 300 anos depois, os europeus vêm para a América. Tá bom? Vêm para a América e esses europeus trazem doenças que os nativos daqui não tinham resistência ao sistema imunológico. E diziam milhares de tribos indígenas, né? Milhares de indígenas aqui com essa doença. Isso daí, pessoal, era de um país, de um planeta ainda não globalizado, cara. Se tu vai hoje para qualquer lugar do mundo, tu sabe que vacina tem que tomar, cara. Por exemplo, tu vai daqui para a Amazônia, tu tem que tomar umas vacinas lá que pode contrair doença na Amazônia, cara. Se tu vai daqui para Singapura, tu sabe que doença tem na Singapura que é diferente daqui, tu pode se vacinar contra isso. Então essas situações que aconteciam anteriormente, de Oriente, passar doença para o Ocidente, matar 1/3 do Ocidente, de vir da Europa para cá, para a América e matar, não sei, milhares de indígenas, isso não acontece mais. Né? Ou acontece com bem menos intensidade do que acontecia antes. Tá bom? Aqui fala uma charge, ó, tem um português aqui falando com uma criança indígena e com uma índia, e o outro índio está lendo aqui, ó. O Ministério da Saúde adverte que o contato com o colonizador pode ser prejudicial à saúde. Tá? E mata milhares de indígenas. Muitas vezes os portugueses usavam a roupa do corpo para dominar as outras tribos. Uma tribo indígena, por exemplo, tinha uma tribo indígena hostil, eles tiravam as roupas dele, botavam no meio da tribo, o vírus passava, matava os índios. É show, né? Que loucura. Guerra biológica, química. Tá legal? Guerra química no século XVI. Ó, quem me dera... Isso aqui é uma música, cara. Isso não é do tempo de vocês. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Quem me dera uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Tá, isso aqui é uma música do Legião Urbana, né? O nome da música é Índios, sugestivamente. A ideia é o seguinte, ó. Esse verso aqui fala sobre o escambo, né? Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. O mundo doente é a doença que os homens brancos trazem para os nativos aqui da América, tá bom? Então fala tanto o escambo como a disseminação de doenças trazidas pelos os portugueses aqui para o Brasil, para os índios aqui. E aqui fala sobre a catequização indígena, né? Ó, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Que é a história do Pai Nosso, Espírito Santo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são três. E é um só Deus, tá? E esse mesmo Deus foi morto por vocês. A história de Jesus Cristo foi morto pelos homens. A sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Então é uma ideia que contrapõe, faz uma crítica, né? Aos portugueses que dão espelhos para os índios e transmitem doenças. E também a catequização imposta pela Igreja Católica aos nativos aqui da América. Tá? Início da colonização. Portugal deu início à colonização do Brasil, entre outros motivos, por quê?
aqui está a diferença. Por que Portugal? No início a gente anotou porque os interesses portugueses, em 1500, agora a gente vai ver por que Portugal se interessa em 1530. Então, por que Portugal vem colonizar o Brasil em 1530? Precisa proteger a colônia das investidas de países estrangeiros. Por exemplo, a França estava todo dia aqui, tá? Os franceses direto no Brasil. O país estava passando por uma grave crise econômica devido à decadência do comércio com o Oriente. Que decadência é essa? Antes era só Portugal que chegava às Índias, chegava no Oriente. Agora já ia Espanha, já ia a Holanda, já ia a França, e os lucros portugueses, que tinham um monopólio antes, era só eles que vendiam, não tinham concorrência, passam a ter concorrência dentro da Europa. E aí entra em decadência o comércio com o Oriente. Toda a história do Brasil a gente vê que Portugal está em crise. Né? Toda vez que a gente vê, Portugal passava por uma crise, sempre. Portugal está sempre passando uma crise e segue em crise. Né? Segue em crise. Ó, então o país estava passando por uma grave crise econômica devido à decadência do comércio com o Oriente. Havia esperança em encontrar metais preciosos no Brasil, né? Pô, é muito azar, né, cara? Os espanhóis tirando o ouro, tirando o prata da América, tirando metais preciosos da sua parte territorial da América, e Portugal não tira nada do Brasil, só para o Brasil. É muito azar. Tá? Portugal tinha esperança sim de encontrar metais preciosos. Evitar o contrabando de pau-brasil realizado principalmente pelos franceses. Então, além das investidas aí, de países estrangeiros, tinha os franceses direto do Brasil, contrabandeando pau-brasil. Tranquilo, pessoal? Essa história aqui é interessante, né, cara? Por que Portugal passa por uma crise econômica? Porque antes era só Portugal que ia. Quando os outros países começaram aí, obviamente, aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, diminui o valor, né? Diminui o preço. Eu sempre conto lá, na minha cidade, uma vez, inventaram o telemoto lá em Dom Pedrito. Pô, fantástico, o cara inventou telemoto, comprou 3 motos, passava a cidade inteira com as motinhas. Não parava nunca aquelas motos, levava gente, levava mercadoria, levava tudo. Não teve 2 meses de sucesso esse galo, sozinho. Abriu um telemoto em cada esquina do Dom Pedrito, cara. O lucro que era dele não ficou de ninguém, dividiu com todo mundo lá. Hoje deve ter umas 20 telemotos. Tá? Aumentou a concorrência, diminuiu o preço, ninguém ganha hoje. Quer dizer, ganhou o consumidor, né? Mas é a mesma coisa que Portugal. Portugal vendia na Europa inteira valores estratosféricos às especiarias. E aí França foi, a Holanda foi, Espanha foi, aquele preço elevado, baixou. Tá? Pode passar por cima. Ó, a primeira expedição colonizadora ocorreu em 1530, sob a chefia de Martim Afonso de Souza, que veio para o Brasil com as seguintes atribuições. Então, o que esse cara veio fazer no Brasil? Expulsar piratas das costas brasileiras, organizar expedições em busca de ouro, importantíssimo, fundar vilas, ó, isso aqui é importante, não tinha vila ainda, iniciar o povoamento da colônia, criar organizações administrativas e penetrar nas terras em direção ao Rio da Prata. Tá? Então, são atribuições de Martim Afonso de Souza. Pessoal, a partir dessa expedição, o Brasil começa a ser colonizado. E a partir dessa expedição, acaba o Brasil pré-colônia e passa a iniciar o Brasil colonial, que vai começar em 1530 e o Brasil vai ser colônia portuguesa até 1815. É uma longa data aí do Brasil sendo colônia portuguesa. Tá bem? Fechou, pessoal? Posso passar aqui? Ó, vai criar engenho, vai fundar a primeira vila do Brasil, tá? Isso é bem importante a gente ver na próxima aula quais são as vilas e engenhos fundados por ele. Só deixa eu resumir aqui, pessoal, o que acontece aqui no Brasil. Eu acho que vai ficar ruim de vocês enxergarem, mas eu vou só falar aqui para vocês terem uma ideia. Em caso vocês deem uma olhada melhor. Então, ó, Brasil pré-colonial, de 1500 a 1530, o Brasil é uma colônia de exploração. Tem que saber isso. Tá? Não tem como cair para a prova você saber, pô, o Brasil é povoamento ou exploração? O Brasil é exploração. A gente vai ver no Brasil colônia novamente essa mesma ideia, do Brasil sendo colonizado, explorado por Portugal. Tá bom? Portugal vai arrendar o Brasil. Olha só a ideia, cara. Portugal ele nunca investe nada no Brasil. Ele sempre privatiza. Ele deixa a iniciativa privada investir no Brasil.
Por que ele faz isso? A ideia do estanque é o seguinte, ó, ele vende o direito para Fernando de Noronha de explorar o território brasileiro e retirar daqui para o Brasil. O que a coroa portuguesa ganha com o comércio para o Brasil feito por Fernando de Noronha? Ganha impostos. Tá bom? Fernando de Noronha tem todo o gasto, junto com um grupo de burgueses lá de Portugal, tem todo o custo, é dele, é privado, vem aqui, dá os chaveirinhos, os espelhos para os índios, volta com o pau-brasil e vende lá. O lucro desse comércio é de Fernando de Noronha e os impostos são da coroa portuguesa. Tá? Por isso que Fernando de Noronha é o nome daquela ilha lá. Essa ilha de Fernando de Noronha pertence a que estado? Pernambuco. Tá legal? Fernando de Noronha pertence a Pernambuco. Tá? Estado do Brasil. Ó, Fernando de Noronha tem a prerrogativa de expulsar invasores, de fazer feitorias e galpões provisórios, né? E continuar as explorações, tá bom? Fernando de Noronha é um cristão novo, aí não tem muita importância. A exploração do pau-brasil é predatória, não é cultivada e é feita através de estanco. O pau-brasil é usado para atingir tecidos, tá bom? A mão de obra, corte e transporte é indígena e é trocado em troca de objetos por pouco valor, escambo, tá bom? Quem faz o contrabando de pau-brasil? Os franceses, tá? Isso é importante. Aí o medo aqui, as expedições de policiamento que estavam jaques, aí o motivo político é perda da posse, aqui já não tem muita importância. Ó, expedições exploradoras, interesse da monarquia do Oriente, sem atrativos, né? A ideia do Brasil pré-colônia, porque tem interesse lá com o comércio do Oriente, e é sem atrativo mercantilista, no ponto de vista mercantilista, o Brasil não tem atrativo para os portugueses, tá bom? Então, pessoal, olha só, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu dois assuntos importantes. O primeiro assunto, grandes navegações, tá? Grandes navegações marca o início de colonização da América, porque são os europeus que vêm através das grandes navegações. As grandes navegações têm um objetivo fim. O objetivo fim das grandes navegações é uma nova rota comercial para chegar às Índias. Por quê? Porque queriam sair do mar Mediterrâneo, aí através do Oceano Atlântico, chegariam às Índias e ali comercializariam as especiarias para toda a Europa, saindo do eixo do mar Mediterrâneo, saindo do monopólio italiano, genovês e veneziano. Tá bom? Isso são coisas importantes das grandes navegações. O que vai ocasionar? Quais são as consequências das grandes navegações? As consequências são o descobrimento da América, por exemplo, é uma delas, né? O fortalecimento do absolutismo, o fortalecimento do mercantilismo, né? O acúmulo de metais preciosos, principalmente saindo da América para a Europa. Lá na Europa vai acontecer a revolução comercial, advinda do colonialismo do continente americano e também da chegada dos europeus nas Índias, tá bom? Vai aumentar as trocas comerciais do Oriente com o Ocidente, vai mudar o eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. As cidades mais importantes, Gênova e Veneza, vão perder importância, né? Depois das grandes navegações para Portugal e para Espanha, tá? Portugal e Espanha, com essa importância de seus primeiros países a se formar na Europa, vão ter uma divisão territorial do mundo inteiro, que vai ser a bula intercoiteira, que marca Cabo Verde, 100 léguas. Tá? Portugal não concorda com essa divisão do mundo, propõe uma nova, que é o Tratado de Tordesilhas, que vai ser um acordo feito por Portugal e Espanha, na cidade de Tordesilhas, onde vai aumentar de 100 léguas para 370 léguas. Com essas 370 léguas, na divisão do mundo, Portugal fica com parte do Brasil e o continente africano. Quem possui colônias no mundo, império colonial no mundo, é Espanha e Portugal. Os países que vão surgir, França, Inglaterra, Holanda, não vão concordar com o Tratado de Tordesilhas, por isso vai ter alguns embates entre Holanda e Espanha, por exemplo, entre Inglaterra e Espanha, tá? Entre Portugal e os franceses, tá? Vai ter invasões no Brasil, a gente vai estudar na próxima aula, invasão da França no Brasil, porque a França não concorda com o Tratado de Tordesilhas e quer colonizar o Brasil. Tá? Vai ser a França Antártica, depois a França Equinocial. Tá? A gente vai ver relações entre Espanha
e Holanda no ciclo do ouro do Brasil, desculpe, no ciclo do açúcar do Brasil, onde vai ter invasão holandesa no Brasil. Esses assuntos são bem importantes. E tudo sai, toda a base é as grandes navegações. Por isso é importante saber grandes navegações, cara. Tá? Importante mesmo. Não caiu na prova passada grandes navegações, também não caiu Brasil pré-colônia, não caiu pau-brasil. É a principal atividade do Brasil no período pré-colonial. O que é importante saber do Brasil pré-colônia? É importante saber o desinteresse português, porque Portugal não coloniza logo que chega ao Brasil, né? É devido ao comércio que tem de especiarias no Oriente, que é altamente lucrativo. O Brasil não oferece interesse português, não oferece interesse a Portugal, por quê? Porque não tem metais preciosos, nem os nativos comercializam, né? Produzem comércio, não tem mercado, tá bom? Aí o Brasil vai ser só palco de extração de pau-brasil de 1500 a 1530. A partir de 1530, uma expedição colonizadora e o Brasil começa a ser colonizado efetivamente por Portugal. E a partir daí é escolhido um produto para ser plantado no Brasil, que vai ser a cana-de-açúcar, um grande ciclo econômico do Brasil que vai durar 2 séculos, tá bom? Do século XVI à metade do século XVII. Tá legal, pessoal? Eu acho que é isso a aula de hoje. Até mais, até uma próxima aula.